Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela Palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD, com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 11. O sétimo sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Mais uma vez queremos louvar a Deus por esta grande oportunidade de poder estar nos comunicando com você, professor, com você, aluno, superintendente, enfim, os nossos irmãos em todas as regiões do nosso país, né? Lá de Caboraí ao Chuí, esse país continental abençoado, onde a Igreja Assembleia de Deus e todas as igrejas que servem o Senhor Jesus estão estabelecidas e apresentando o Evangelho diariamente, semanalmente. E nós, pela graça de Deus, temos a oportunidade de dominicalmente estudar a sua palavra através de lições que são especialmente preparadas já historicamente, desde nossos pais, nossos pioneiros, para oferecer um conteúdo apropriado para os nossos irmãos. E a nossa casa publicadora tem se esmerado para produzir o melhor para todas as faixas etárias e já agora no segundo currículo, alcançando de maneira específica a classe de jovens, né, preenchendo uma lacuna fundamental, importantíssima, que havia uma grande lacuna, que era atender esse público específico, que são jovens que estão cada vez mais sequiosos pela palavra de Deus, desejosos de estudar a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, professor, continuamente nesse ministério importante de ensinar a palavra de Deus, né? Nós precisamos perseverar na doutrina, no conhecimento da palavra de Deus, porque a doutrina bíblica produz fé no nosso coração, no nosso espírito e nos aproxima de Deus e faz com que nós nos dediquemos mais a Ele em confiança, em amor, em fé, em devoção.
Vamos fazer uma oração para o início da nossa aula de hoje. Pai, te louvamos, te glorificamos mais uma vez, te damos graças por esta oportunidade. Vem nos dar a inspiração pelo teu Espírito, ilumina o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Lição 11, o 7º sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Chegamos ao 7º sinal. Como nós observamos, João selecionou 7 milagres que Jesus realizou, nos quais ele identificou sinais da sua divindade. Como já enfatizamos, Jesus realizou inúmeros outros milagres, inúmeros outros sinais. Mas João seleciona 7 para, de uma maneira pontual, específica, objetiva e também progressiva, demonstre ou comprove a divindade de Jesus. Então ele está voltando o seu olhar para os milagres que ele contemplou como sinais, como marca, como prova da divindade de Jesus. Ou seja, que ali não estava apenas um homem, mas estava o próprio Deus. E é muito importante a gente observar a evolução dos sinais selecionados, e a dimensão desses sinais, como que João seleciona sinais que vai mostrando uma gradação, tanto na abrangência dos sinais, quanto na evolução em relação à demonstração do poder de Deus em toda e qualquer circunstância. Não poderia, portanto, faltar este sinal, que podemos afirmar que é o ápice, que é a vitória de Jesus sobre o maior ou último inimigo, que é a morte. Então Jesus aqui se apresenta como Deus, que é a ressurreição e a vida. Esse é o grande ponto da nossa lição de hoje. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Essa verdade precisa calar profundamente no nosso coração, Confiar que Jesus, ele tem o poder de de devolver a vida, o poder da ressurreição. Por quê? Porque ele é a própria vida. Então, importante destacar isso, Não é apenas o poder de ressuscitar como um ato milagroso, ele é a própria vida, Então, essa é uma verdade que nos enche de esperança, porque todos nós somos seres mortais, mas nós temos um Deus que é a ressurreição e a vida. Lá na igreja de Corinto havia um desalento, porque não se cria na ressurreição. Mas então Paulo vai escrever à igreja de Corinto sobre a ressurreição. Precisamos crer em Jesus para a ressurreição. Se crêssemos em Jesus só para esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque esta vida passa para todas as pessoas. Mas glória a Deus, porque nós cremos em Jesus também para a vida eterna, o seu poder de nos devolver a vida, ou seja, de nos ressuscitar a nós, aqueles que morrermos, porque Paulo tinha a esperança do arrebatamento em vida, assim como nós também temos, Então ele fala que Jesus ressuscitaria os que morreram, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então já é o poder de Jesus aí para a transformação e para a concessão da vida eterna. Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte, é o resumo da nossa lição. O texto bíblico está em João 11, versículos 1, 3 e 4, 14, 17, 39, 41, 43 e 44. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Então Jesus disse-lhes abertamente: Lázaro está morto. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Na lição de hoje, nós vamos refletir sobre um aspecto fundamental da nossa fé, da fé no Deus a quem servimos, que é a segurança de que Ele tem sempre o controle de todas as coisas. Vamos falar da soberania de Deus. Ele tem o controle nas pestes, nas guerras, nos terremotos, nas pandemias. Em toda e qualquer circunstância, Deus jamais perde o controle. Nada pega Deus de surpresa. Nós precisamos compreender e crer nesta verdade bíblica, nessa verdade absoluta. Não há circunstância alguma que limite o poder de Deus, seja a origem do mal ou do dano ou da extensão do dano, né? A soberania de Deus, ela é reconfortante, ela produz em nós esta confiança e essa quietude de alma, né? Que é a paz de Deus, né, dentro de nós. Nós, pela reconciliação em Cristo Jesus, a justificação pela fé, nós temos paz com Deus, uma paz de relacionamento. E pela fé na sua soberania, no seu poder, nós temos a paz de Deus, né? Martin Lloyd-Jones, ele escreve muito sobre essa diferença, né? E como isso é complementar. A paz com Deus, que é uma paz relacional, e a paz de Deus, que é essa paz que flui do próprio interior de Deus para o nosso interior, fruto dessa fé, dessa confiança na sua soberania, no seu poder. E isso é reconfortante. A aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia ficava a 2 quilômetros, né, e 700 metros de Jerusalém, né, mais para o seu lado oriental, no caminho de Jericó. Era um local bem estratégico, né? É como quando a gente viaja para uma cidade grande e fica hospedado numa cidade pequena nos seus arredores. Você não quer ir para a metrópole, né, para a agitação da metrópole, e você fica na cidade mais próxima, uma cidade estratégica, né? Geralmente a gente faz isso, às vezes, até para evitar o custo de uma cidade grande e tal. Jesus fazia isso por causa, especialmente, da hostilidade dos judeus. Então, Betânia estava estrategicamente localizada bem próximo de Jerusalém, de maneira que ele podia passar a noite em Betânia e no outro dia, bem cedo, voltar para Jerusalém. Então tem esse dado geográfico muito importante a ser destacado. Era só ele sair da cidade antiga, cruzar o Vale de Cedron, passar para o lado oriental do Monte das Oliveiras e já estava na aldeia de Betânia, né? Então ele saía da agitação para passar a noite algumas vezes ali em Betânia e depois voltar para Jerusalém. O milagre da ressurreição. Para a glória de Deus. Jesus deixa muito claro que aquele milagre tinha, a morte de Lázaro tinha um propósito específico, que era glorificar a Deus. Então isso vai falar aqui acerca desse propósito dentro da soberania de Deus. Outro ponto a ser destacado aqui é o fato de que haviam passado 4 dias, né? Jesus
fica propositalmente um tempo maior onde ele estava, para que os 4 dias chegassem. Por quê? Havia uma crença entre os judeus de que a alma pairava próximo do corpo por 3 dias e que a partir do 3º dia não havia esperança alguma, né, de uma ressurreição. Então, muitos estudiosos entendem que Jesus, propositalmente, fica até o 4º dia. Quando ele chega, já haviam se passado 4 dias, para que aquele milagre, aquele sinal, ele tivesse esse impacto ainda maior em relação à crença dos judeus. Não nos esqueçamos que Jesus fez isso em vários momentos do seu ministério, para desfazer as crenças judaicas. Então, em havendo aquela crença de que até o 3º dia a alma pairava próxima do corpo, se a ressurreição acontecesse até o 3º dia, os judeus poderiam minimizar o poder daquele milagre. Mas como aconteceu no 4º dia, o milagre foi ainda mais contundente, né? Então ficou ainda evidente, mais evidente o poder divino, confrontando mais uma crença do judaísmo. Então, esse é um ponto também importante a ser abordado. No subponto 2, ou no subtópico 2, defunto ou Lázaro. Aqui nós destacamos o seguinte: quando alguém morre, não faz mais sentido chamá-lo pelo nome, porque não há comunicação alguma entre vivos e mortos. Então a pessoa morreu, a gente se refere a esta pessoa como defunto, né? E por que Jesus fala Lázaro? Porque Jesus não conversa com defunto. Ele sendo Deus, ele conversa com o morto como sendo vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Para Deus vivem todos. Por quê? Porque a morte, né, a expressão thanatos, quer dizer a separação entre a parte imaterial da parte material, ou a separação do espírito e da alma, que são indivisíveis, do corpo, que é a matéria. Então, a saída da alma e do espírito do corpo é exatamente esse evento morte. Mas como espírito e alma, esse ser permanece vivo. Então Deus, por isso a palavra de Deus diz, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 10:38. É por isso que Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, ouvindo a voz de Jesus, né, o seu espírito e a sua alma, retomam ou retornam ao corpo e ele volta então à vida. Tá? Esse é o ato da ressurreição. Uma outra passagem, também no mesmo sentido, é do filho da viúva de Naim. Todo mundo fala do defunto, o narrador fala do defunto, como na passagem de Lázaro também. Mesmo depois, aqui o narrador fala em defunto. E naquele caso do filho da viúva de Naim, Jesus diz, jovem, eu te digo, levanta-te. Então ele está se comunicando com o morto para nós, mas para ele vivo, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, esse ponto também revela aí a divindade de Jesus, né? Ele falando com Lázaro, falando com o espírito, né, de Lázaro, que permanecia naturalmente existindo plenamente. A ressurreição no presente. Marta demonstra um profundo conhecimento teológico quando diz assim, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela demonstra ter um conhecimento teológico, um conhecimento de uma doutrina, mas ela não conhecia o poder de Jesus como Filho de Deus de devolver a vida no presente. Né? E nós temos desde o Antigo Testamento alguns milagres de ressurreição, né? Porque para Deus, tanto a ressurreição no presente quanto a ressurreição no futuro, né? Tudo isso, nada disso limita o poder de Deus. Então Jesus, com aquele milagre, está mostrando o seu poder de ressuscitar
no presente. Ele demonstrou que ele poderia realizar aquele milagre também no presente e não apenas na ressurreição do último dia, como Marta estava crendo. Nós destacamos aqui também a diferença do impacto da conduta de Marta e do impacto da conduta de Maria. Marta demonstra conhecimento teológico. Maria se dirige a Jesus chorando, e aquela atitude moveu o coração de Jesus. Então, ter conhecimento teológico é importante, mas mais importante é ter devoção, é ter um coração contrito e quebrantado. Foi o coração de Maria que tocou o coração de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus, vendo, Maria chorando, moveu-se muito em espírito e também chorou. Então, o coração de Jesus foi tocado pela contrição de Maria. Tem um outro episódio na Bíblia muito importante, que é a ressurreição de Dorcas, ou de Tabita, quando diz que as mulheres estavam chorando em função das obras que ela fazia, da costura, das vestes que ela fazia. E aquilo, então, fez com que o milagre acontecesse. Então, esse aspecto aí da contrição, esse aspecto do choro, toca o coração de Deus. Vemos também o caso do rei Ezequias, que chorou, que orou, e Deus dá ordem a Isaías para que volte lá e diga a ele: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas, eu vou acrescentar ainda mais 15 anos. Então essa é a importância da gente orar profundamente, orar até alcançar contrição. Nós estamos vivendo um período em que os nossos períodos de oração, nosso tempo de oração tem diminuído muito e nós precisamos tirar mais tempo para estar na presença de Deus. Menos atividades, menos ativismo e mais contrição, mais piedade, mais devoção. É isso que fará com que nós toquemos o coração de Deus. A lição espiritual que extraímos é: conhecimento teológico é importante, mas sem quebrantamento não se alcança o coração de Deus. Foi Jonathan Edwards que disse que nós temos que ter luz na mente e fogo no coração. É aquilo que Jesus disse. Nós precisamos conhecer as Escrituras, mas precisamos também conhecer o poder de Deus. E conhecer o poder de Deus é conhecê-lo na nossa própria experiência, no nosso interior. O poder de Deus toca o nosso interior. E é isso que vai fazer com que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com Ele e, assim o fazendo, podermos experimentar mais o seu poder, os seus milagres, a sua obra no nosso dia a dia. O terceiro e último ponto da nossa lição, nós falamos sobre a soberania de Deus. Deus não trabalha com acasos. Deus sempre tem propósitos. E naquela situação não era diferente. Deus tinha um propósito com aquela enfermidade. Lázaro morreu e Jesus tinha um propósito de realizar nele um milagre. Nós destacamos, inclusive, no livro de apoio, na página 132, sobre o fato de que não há na Bíblia nenhum registro, o texto não registra, e nós cremos que de fato aconteceu dessa forma, não há nenhuma murmuração da parte de Lázaro. Lázaro, mesmo estando enfermo, o texto não registra em nenhum momento ele reclamando da enfermidade. E a gente observa que o fato dele ter sido ressuscitado, dele estar com Jesus depois, inclusive os judeus querendo matá-lo, tudo isso mostra que ele era um discípulo que se entregava completamente à vontade de Deus. Então Deus quer realizar em nós os seus propósitos, mesmo que isso importe em dor, importe em sofrimento. Nós precisamos alcançar um nível de relacionamento com Deus que nos permita ter essa entrega.
O apóstolo Paulo disse isso, né? Eu de boa vontade gastarei, eu me deixarei gastar pelas vossas almas, né? Eu não tenho a minha vida por preciosa, eu quero cumprir, né, o propósito, o chamado que Deus tem para a minha vida. Que Deus possa encontrar em nós pessoas dispostas à renúncia, à abnegação, para que o propósito dele seja cumprido em nós. Viver os propósitos de Deus não nos isenta de sofrimentos enquanto estivermos nessa vida terrena. Se o amarmos, tudo contribuirá para o nosso bem. Nós precisamos crer na intervenção de Deus na nossa vida. Não é incomum nós ouvirmos cristãos que já não creem em um Deus que faz milagres e que quer dirigir a nossa vida por inteiro. Um exemplo disso é a descrença no interesse de Deus em questões vitais, como casamento e geração de filhos. Já tem pessoas que dizem que Deus não interessa para essas coisas, Deus não se importa, não dirige a pessoa em relação ao casamento, se ele vai ter filhos, se não vai ter, quantos filhos ele vai ter. É muito perigoso isso. Às vezes nós criticamos outras pessoas porque eles alteram o sentido das Escrituras no nosso tempo para amoldá-lo a outras questões, né? Por exemplo, a questão do relacionamento homoafetivo. Mas nós temos que crer na Bíblia por inteiro. Se a gente altera a mensagem para algum aspecto, nós estamos permitindo que ela seja alterada para outros aspectos também. Então nós temos que manter a inteireza da Bíblia. Deus quer dirigir a nossa vida por inteiro, né? Ele se interessa nos mais pequenos detalhes da nossa vida, ele quer nos dirigir. Em relação ao casamento, por exemplo, nós temos o casamento de Isaac, né? Como Deus dirigiu a Eliezer, né, para encontrar a moça certa. E ele mesmo disse, o Senhor me guiou no caminho, né? E Isaac estava lá no campo, orando. Então, Deus promoveu aquela união entre Isaac e Rebeca. Então, podemos dizer para os nossos jovens que Deus está interessado em dirigir a vida deles em todas as áreas, inclusive na formação de uma família, numa faculdade, numa profissão. Deus tem interesse em toda a nossa vida. Deus quer que em tudo ele seja glorificado. Paulo escreveu, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Deus é um ser relacional, né? Ele se relaciona conosco, mas, todavia, ele não deixa de ser soberano, né? Na nossa lição, inclusive, nós destacamos essa questão e no livro, inclusive, tratamos disso, né? Porque a pretexto de exaltar esse aspecto relacional de Deus, que é bíblico, algumas correntes teológicas têm forjado heresias, como a heresia do teísmo aberto, né? Que diz, o pastor Silas Daniel trata disso no seu livro A Sedução das Novas Teologias, e nós trazemos no livro de apoio dizendo que o teísmo aberto é uma invenção teológica subcristã que declara que o maior objetivo de Deus é entrar num relacionamento recíproco com o homem, onde o Criador é afetado pela criatura e aprende com ela. Dizem eles que todas as referências bíblicas a Deus devem ser interpretadas sem qualquer antropomorfismo. Deus criou um mundo onde ele pode ser afetado pelas escolhas dos homens. Isso é o que dizem os adeptos da corrente do teísmo aberto, e que Deus não conhece o futuro plenamente, nem as escolhas livres que suas criaturas ainda farão. Em outras palavras, o teísmo aberto apresenta um Deus mais humano, mais vulnerável, que não tem tanto controle sobre as coisas. Por isso acreditam que é um Deus mais palatável para as pessoas que querem entender o problema do mal no mundo sem culpar a Deus.
Todavia, nós ressaltamos isso, uma compreensão errada de Deus e seu relacionamento conosco pode nos levar a frustrações espirituais e até mesmo a incredulidade e afastamento de Deus. No episódio envolvendo os amigos de Jesus que viviam em Betânia, não encontramos nenhum sinal, como já destaquei, de que o enfermo tenha murmurado diante da ausência de Jesus e da piora de seu quadro, mas nós encontramos as suas irmãs repetindo uma certa frustração. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, elas viram aí um certo descuidado em Jesus, né? Um descuido em Jesus, uma ausência de diligência em Jesus, né? Como se ele tivesse sido pego de surpresa com aquele evento morte. Embora não seja possível afirmar que isso representasse uma censura a Jesus, indica no mínimo que a expectativa que tinham não foi atendida, já que haviam mandado avisar ao mestre da enfermidade do irmão. Já quanto aos judeus que estavam na casa de Marta e Maria, é possível ver censura pela não assistência ao amigo. Eles disseram assim: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Não nos esqueçamos de que os próprios discípulos, em algumas ocasiões, não compreendiam os atos de Jesus e chegavam a duvidar de seu caráter, quando, por exemplo, consideravam que ele não se importava que perecesse no mar em meio à tempestade. Resumindo, o que nós queremos destacar aqui é que nós temos que compreender a soberania de Deus e sempre crer no seu caráter. Tudo o que Deus faz é bom, é correto, é justo e perfeito. O que nós precisamos é nos aproximar mais dele e compreender a sua vontade, crendo sempre que tudo o que ele faz é bom. Não podemos jamais duvidar do amor de Deus, da sua bondade, da sua justiça e da sua verdade. Na conclusão, a ressurreição de Lázaro foi uma clara oportunidade de Jesus revelar aos judeus seu poder sobre a morte. Estava próximo o dia da consumação de seu ministério terreno, com sua morte e triunfo pessoal sobre esse terrível inimigo, a fim de que agora nós também tenhamos nele a vida eterna. A morte não poderá nos deter. Temos vitória assegurada por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Um forte abraço a todos.